Basta. Bom, pessoal, bom dia, né? Muita gente perguntou pra gente, né, por que 8 horas da manhã? Por que 8 horas da manhã, bom? Porque João Vicente está dormindo. João Vicente, ó, o Léo, ó, o João aí, ó. O João Vicente tá dormindo, então esse é o melhor horário para quem tem criança em casa, né, para poder fazer uma live juntos, porque enquanto, por exemplo, eu faço o Bora Pai Convida, a Mili tá dando atenção a ele. Então não pode ser um horário em que a gente deixa aí ele solto pela casa sem a gente estar ali, ó, sob vigilância, né, não? Sim. E aí, tudo bem com vocês? Bom, essa live a gente fez aqui, ó, o Léo. E aí, Léo, Jorjão, Carminha. Vão curtindo aí os coraçõezinhos. A gente vai responder algumas perguntas, onde já mandaram perguntas pra gente, algumas direcionadas pra Mili. E a nossa ideia dessa live é justamente a gente falar sobre família, falar de parceria, né? Falar desse momento também. Então, quem tiver mais pergunta, pode colocar aí pra gente, tá certo? Quer falar alguma coisa, amor? Millie é do tipo de mulher que ela embarca nas minhas loucuras. Aliás, a recíproca, né? A gente sempre, quando ela fala assim, ah, João, bora pintar a casa na pandemia. Bora. Então eu acabo embarcando nas loucuras dela e ela acaba embarcando nas minhas loucuras. E assim, desde a da proposta do livro, né? Toda vez que eu escrevia um capítulo de um livro, eu dava para ela ler. E aí, o que, é que você achou disso? Será que isso bate realmente com aquilo que aconteceu? Qual é a sua visão disso? E ela foi uma apoiadora, né, do livro. Para quem já leu o livro lá do Bora Pai, é, tem lá realmente ela falando um pouco como foi esse processo da construção. Que horas são aí? Ah, o pai no México, são 6 da manhã lá. Caraca! Valeu, Miguel. Miguel, muito obrigado pela sua participação. 6 horas da madrugada assistindo live. Bom, eu vou começar com Aqui são 8. 8 horas. Vou começar aqui com as perguntas que mandaram pra gente, né? A primeira pergunta foi o seguinte, foi lá do Belinassi, dizendo o seguinte, por que ela não cria um Bora Mãe? Duas coisas. Primeiro que eu não sou muito de Instagram, de ficar no Instagram, de fazer live. Aqui pra mim tô suando, minha mão tá suando. E segundo porque eu acho que eu não daria a atenção que, por exemplo, ele dá ao Bora Pai de, de de fazer as coisas, de postar, de ficar ali dando atenção. Eu não sou muito de internet. Eu entro, olho as coisas, mas eu não fico muito tempo no Instagram, eu não fico muito tempo ali, sabe? Então eu acho que eu não daria conta de um Bora Mãe. Mas é algo a se pensar. Quem sabe eu mude de ideia. Eu acho que daria um excelente Instagram, o Bora Mãe. Mili tem uma perspectiva muito parecida com a minha, mas também tem um olhar muito crítico como mãe, né? Como educação de criança, de filhos. Ela criou praticamente sobrinhos dela, né? Estava fazendo estágio até chegar João Vicente. Então ela tem uma visão muito bacana sobre o que é educar criança, né? E o respeitar da criança é muito bacana. Marina, minha primeira filha, beijo. Já tenho neta. Já tem meta, tá vendo aí? Bom, teve outra pergunta aqui. Qual foi o pedido que João fez que mais surpreendeu? Foi do Papai Teimoso, do Espírito Santo. Eu acho que ele estava por aí também, chegando. Qual foi o pedido de João que, que ele fez que mais surpreendeu? Eu acho que foi Foi um um irmão. irmão. Um irmão. O pedido que mais surpreendeu foi o irmão. Porque a gente tem a ideia de que filho único não vai querer irmão, porque tem a atenção toda dos pais e tal. E aí ele pediu e pede todos os dias. E ele já colocou nome no irmão, na irmã. E guarda brinquedo. Mãe, esse brinquedo eu vou guardar para meu irmão. Mãe, esse brinquedo eu vou guardar para minha irmã. Então, de fato, foi algo muito surpreendente para a gente. E acho que nesse momento até de isolamento social, ele tem falado muito disso, né? De irmão. A gente, quando coloca ele para dormir, conta história. Aí ele pelo menos fala assim: ah, pai, imagine se eu tiver um irmão ou uma irmã. Você vai ter que contar a história para os dois. Então, isso é um assunto que para ele não é um assunto ainda inacabado. E aí eu vou aproveitar, teve essa pergunta lá do Papai Teimoso, do Espírito Santo, e emendar com uma pergunta também que mandaram sobre a questão do segundo filho. Se a gente pensa em ter um segundo filho.
E aí, Mili? Onde come um, come dois? Come. Com certeza. O segundo filho vai vir. A gente só não sabe quando. A gente, não, a gente tinha uma decisão quando a gente decidiu ter, né, João Vicente, tudo foi bem planejado, bem planejado em que sentido, né? Se a gente vai ter filho, vamos ter da melhor forma possível. E aí, essa questão do segundo filho, eu sempre me bateu um segundo medo, porque essa questão do quem onde come um, come dois, é bem complicado, né? No sentido que se a gente for pensar na parte burocrática da coisa, né? Da parte de finanças. Mas eu entendo que um segundo filho, ele a gente faz mais para o primeiro, Com né? certeza. Porque você se realiza também, claro, como pai, como mãe, mas assim, a companhia, eu tenho uma relação ótima com os meus irmãos, Mili tem uma boa relação com os irmãos dela, então a gente vê muito que essa relação de irmão é muito bacana. Então a gente pensa assim em segundo filho. A gente até andou pensando esse ano, bom, um planejamento com relação a isso, mas aí veio lá a pandemia. Gravidez e pandemia não tem Não um dá, psicológico. não temos psicológico para ter dois assuntos assim. Nada contra quem está aí, né, esperando um filho, né? Um filho sempre é um presente de Deus, mas a gente não tem um pouco essa estrutura Se pode emocional. evitar, eu acho que é o caminho certo. Bom, tem outra pergunta aqui que é o seguinte: como a mamãe deu a notícia de que estava grávida e como o papai reagiu? Na verdade, assim, como a gente, João Vicente foi muito planejado e era praticamente um teste todo mês, então ele participou do teste na hora que eu estava fazendo. Então foi meio que bam para os dois. Então ele estava na hora do positivo. Eu não fui dar a notícia, ele estava, mas ficou pálido. Fiquei pálido. Peraí, ela estava com o rosto cheio de lágrimas, não sabia se tinha dado negativo ou positivo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Será que foi positivo ou negativo? Depois eu entendi que eram lágrimas de emoção, e aí a gente festejou, né? Deu um grito, deu positivo. Agora tem que marcar o de laboratório para confirmar. Mas foi emoção, foi um misto de emoções, né? Essa notícia do filho, da gravidez. Galera, quem quiser fazer mais pergunta, pode ir mandando aí. A gente está respondendo algumas que o povo mandou ontem, né? Ó, a Tati tá aí, ó. A Tati tava. Como é que vocês vão fazer 8 horas da manhã? Tem uma aula do Rafa. Um abraço aí pro Rafa. O Igor, do Apaixonado, tá aí também. Igor vai estar comigo no Bora Pai Convida na próxima segunda. Analice, grande abraço. Ah, como o casal se ajuda nos momentos mais difíceis no relacionamento com o João Vicente. E aí? Bora, pai. Ó, o papai de dois também tá aí. Um grande abraço, meu amigo. Como é que a gente se ajuda nos momentos mais difíceis no relacionamento com o João Vicente? Você fala no sentido de ter alguma birra com o João Vicente? Como é que a gente se ajuda nesse sentido? Ou no geral, Igor? Nos momentos de birra, normalmente um ou outro está lá, né? Vai estar presente no momento de birra. Se a gente perceber, por exemplo, João foi primeiro, eu percebi que João vai extrapolar, ou que João está perdendo a paciência, ou que está passando um pouco do que a gente pensa, do que a gente prega, aí eu entro. Aí João sai, eu entro. E assim, se for uma birra muito longa, a gente fica nessa troca. Nessa troca. Quando o outro fica sempre de lá escutando para ver se deu certo, se a estratégia está indo tudo bem, se está resolvendo. Se não, eu vou começar a perder a paciência, aí João já vem, ó filho, e aí entra com ele, eu saio, vou tomar uma água, porque eu acho que o X da questão é essa, a gente não pode perder a paciência. A gente tem que estar sempre pleno para poder resolver os conflitos dele, os problemas dele. Porque o que, é que a gente pensa? O adulto da relação somos nós. Então, a gente que sabe dar direção àquilo que ele está sentindo. Então, a gente tem sempre que ter a paciência, a gente tem que ter sempre o entendimento do que ele está sentindo. E o mais importante também é que, por exemplo, se a gente discorda de alguma coisa,
né, com relação a educar o João Vicente, a gente não demonstra para ele que a gente está ali no embate de opiniões com relação àquela situação. A gente vê, né, se, por exemplo, se eu estou extrapolando com alguma coisa e que, por exemplo, não faz sentido com aquilo que a gente prega como valores dentro do nosso núcleo, aí ele recala um olho assim para mim, né, tipo, eu já sei, ó, vamos conversar depois sobre isso, entrar num denominador comum para a gente alinhar esse tipo de tema com ele. Da mesma forma que quando ela também tá, eu, né, falo assim, ó, faço um negócio, não chega a fazer o olho que ela Não consegue. não consigo fazer esse olho. Mas eu assim, tipo, bora deixar isso para depois conversar, para não a criança não perceber que há um conflito ali e ela também se aproveitar daquilo. Olha, se eles não estão se entendendo, como é que eu vou ficar nessa história? A Dinda de João Vicente tem uma pergunta aqui. A minha pergunta é: quando o irmãozinho de João Vicente chega? A gente não sabe. Mas assim, quando acabar esse negócio da pandemia, fala assim, "Mire, pode parar de tomar o remédio." Aí a gente já vai ter um certo planejamento com relação a isso. A gente ainda não sabe. A gente tá num misto de sensações. Eu quero, mas eu não sei se eu quero. Talvez eu queira. Então você já está com 5 anos, aí a gente imagina todo o processo, porque assim, filho é muito bom, é um presente realmente de Deus. Né? Eu acho que filho transforma a gente se torna melhores pessoas, a gente se torna pessoas com mais empatia, a gente quer todo instante trazer valores positivos na educação dele, então acho que a gente se transforma um pouco enquanto pai, enquanto mãe, mas tem toda a parte do trabalho, né? O povo diz assim, é trabalhoso, pelo amor de Deus, ter filhos. Então tem gente que só vê o lado negativo da coisa. Mas filho é trabalho. A partir do momento que você se propõe a ter um filho, 2 ou 3, seja quantos filhos, você sabe que você tem uma responsabilidade diante daquilo e que aquele ser vivo ali depende de você, na condução da vida dele, no dia a dia e para o mundo. Né? Então aí é uma decisão que é bem pensada mesmo, porque senão não tem como você dizer, ó, não quero, devolva, deixa aí no hospital. Não tem esse caminho sem volta. Aí, respondendo, acho que depois da pandemia a gente tem perspectivas, né, Miriam? Mas vamos lá. Annalise, um abraço, obrigado. Igor, valeu pela pergunta. Cunha, um beijão para você. A gente está aqui dando 2 telas. Ó, o Marcos aí do Pará, Papai Bilim, um grande abraço. Teve a pergunta aqui, cadê? Como é ser. Aí foi para Miriam, direcionada para Miriam. Como é ser uma mulher nordestina casada com um homem que participa da criação do filho? Bom, na verdade, assim, eu me orgulho do pai que ele se tornou, porque, para quem conhece a história, para quem leu o livro, sabe que ele nunca quis ser pai. Então, assim, eu meio que tirei ele do limbo. Ele não queria ser pai, e aí a minha insistência, na verdade, a única certeza que eu tinha na minha vida era que eu seria mãe. Então, não daria certo uma mulher que a certeza que tem na vida que vai ser mãe com um homem que não quer ser pai. Mas aí, depois de muita conversa, a gente se entendeu e ele resolveu. Então, eu tenho muito orgulho do pai que ele se tornou. E com relação a uma mulher nordestina e tal, eu vivi isso dentro da minha casa, porque meu pai sempre foi um pai muito presente. Então, assim, minha mãe, ela dava plantão e a gente nunca teve empregada, a gente nunca teve babá, a gente nunca teve quem auxiliasse a gente na casa. Então, no momento em que minha mãe estava no plantão, quem cuidava dos 4 filhos era o meu pai. Então, assim, eu tenho muitas lembranças do meu pai colocando a gente para dormir, eu e minha irmã, que eram as mais novas, né? Colocando a gente para dormir e tal. Então, assim, eu vivi isso, apesar do orgulho que eu tenho de João ter se tornado o pai que eu vivi na casa da minha mãe uma paternidade ativa, porque meu pai sempre foi um pai muito presente. Meu pai sempre colocou a gente para dormir, meu pai sempre fez comida pra gente, meu pai sempre estava ali muito presente na vida da gente. Então, eu vivi muito isso. Então, talvez não seja muita surpresa para mim, mas orgulho. Essa questão aí é um tema polêmico, né, que se fala, porque realmente a visão que se tem é que o nordestino realmente ele tem
né? Realmente não. Tô dizendo, a visão que se tem do nordestino é ainda aquela visão de que é um cara mais grosseiro, que vai para a roça trabalhar, que vai buscar o sustento de casa. Na verdade, a gente tá numa sociedade que tem transformado muito essa questão da valorização, né, da família e da participação do pai em tudo. Eu acho que ser pai e ser parceiro, não só na questão do sustento, eu acho que as regras aqui, pelo menos em casa, são iguais nesse sentido, tanto eu quanto o Mili trabalha, tanto eu quanto o Mili são parceiros no sentido da educação de João Vicente, até mesmo nas atividades domésticas. Até vou acabar emendando aí com outra temática, que é atividade doméstica. A gente quando fala, né? Ele participa muito, poxa, fulano de tal troca fralda. Eu acho, assim, para mim é uma normalidade você trocar fralda. Porque também, assim como o Mili vivenciou isso na casa dela, também aconteceu isso na minha casa. Meu pai também era muito presente, apesar de ele ter mais tempo fora de casa trabalhando. Mas sempre que ele estava em casa, ele se dedicava a gente no sentido de fazer piada, de brincar com a gente. Meu pai até ia para a cozinha. Minha mãe nunca foi muito boa de cozinha. Se ela tivesse chinela, ela vai me matar. Mas eu acho que para a gente não tem tanto alvoroço nesse sentido, porque sempre foi uma situação normal. Eu acho que tem que ser dessa forma, né? Apesar de a gente vir de uma sociedade que antes se empregava sempre como o pai, o provedor do lar, e a mulher que cuidava dos filhos. E aí teve gente que perguntou sobre a atividade doméstica, né? Quem faz mais, quem faz menos, se a gente, como é que é isso aqui dentro de casa? E aí, Miri, quer responder essa? Olha só, quem faz mais, quem faz menos, eu acho que a mulher, ela naturalmente ela já faz um pouco mais. Porque é a gente que sabe, né? Onde precisa, na verdade. Mas o homem ajuda em tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele faz tudo. De lavar banheiro a fazer comida. Se eu precisar, ele faz mesmo. Tem dias que eu acordo, principalmente agora, né? Na pandemia, que a gente não tá trazendo ninguém para fazer na nossa casa essa parte de limpeza. Então, tem dias que eu acordo, eu vou lavar o banheiro de João Vicente, você vai lavar o outro, né? E tal. Hoje eu vou fazer comida, hoje eu faço e tal. Então, assim, meio que não existe quem faz mais ou quem faz menos. A gente se resolve em casa e faz os dois. E tem aquelas atividades que a gente tem mais afinidade para fazer, né? Por exemplo, passar roupa. Se eu for para passar roupa para sair, eu passo só à frente. Aí meu irmão ficava brincando comigo. As pessoas só vão ver você chegando, né? Eu odeio passar roupa. Mas, por exemplo, eu sou bom na cozinha, né? Sim, sim. Eu sou mais de cozinhar e Emily, por exemplo, é muito mais de limpeza. Não quer dizer que ela só faça limpeza e que eu faça só comida. Então a gente se reveza realmente sempre alguém tá fazendo alguma coisa, mas nunca deixando de lado, por exemplo, o João Vicente. Então, enquanto eu estou fazendo o almoço, o Mili está de certa forma dando atenção a ele, eu passando a vassoura na casa e vice-versa, né? Ontem mesmo foi o dia dela de fazer comida. Foi. E aí eu já cuidava de outras coisas, de passar vassoura na casa, enfim. E eu acho que tem que, você como pai, você como homem, né, numa família, acho que não pode nunca ficar também naquela posição de que você precisa de alguém para te gerenciar, né? Tipo assim, vou esperar que ela me peça para poder lavar o banheiro, vou esperar que ela me peça para passar uma vassoura. É claro que às vezes tem, pô, João, hoje eu vou lavar o banheiro de João Vicente e você vai cuidar do nosso, né? Ou vice-versa. Eu prefiro lavar o nosso do que o João Vicente. O João Mas Vicente vocês têm brinquedo, tem ele quer lavar os brinquedo, brinquedos. tem que pegar os brinquedos, lavar tudo, então a gente acaba, né, mais trabalhoso de João Vicente. Mas, tipo, a gente ficar numa postura, né, isso os homens, numa posição de comodismo, esperando que ela peça, eu acho que aí também você deixa uma carga muito emocional para a mulher, porque a mulher já tem esse peso, né, de que ela tem uma sociedade que foi criada, tipo, a mulher é dona do lar, né, é a rainha do lar, e, né, uma realeza que tem só de cuidar dos afazeres domésticos. Então, nunca nessa posição de que a gente precisa de um comando. Você pode, por autonomia, fazer. Vou pegar uma vassoura, pô, Miri está ocupada lá, né? Ou está ocupada no home office, lá respondendo os e-mails. Vou adiantar aqui o almoço. Então, tem muito essa questão de a gente tentar, né, cobrir um ou outro no dia a dia. É parceria, no frigir dos ovos é parceria mesmo, porque um sabe onde termina o limite do outro, um sabe onde encaixar o outro. É isso mesmo. E
tem alguma coisa que você não gosta de fazer? Porque eu falei, não gosto de passar roupa, né? Eu vou com a roupa... Comida. Comida. Odeio. Mira que nem minha mãe, odeia a cozinha. Diz que a cozinha, na verdade, minha mãe disse que a cozinha odeia ela, né? Isolamento social. Perguntaram aqui sobre isolamento social. Como é que tem sido isolamento social aí em vocês? As dificuldades, os desafios? Eu acho que tem sido um pouco cansativo. Acho que a palavra é cansativa. Porque a gente está muito acostumado àquela rotina de sair para trabalhar, voltar para casa. Então, de qualquer forma, você, né, acostumou naquilo. João Vicente, ele tem dias que está no limite, tem dias que João Vicente está daquele jeito, que a gente tem que respirar muito, porque João Vicente sempre foi muito ativo, era escola o dia todo, era natação, judô, futebol, então acabou que foi tirado dele. Então, está se tornando um pouco cansativo por ter que administrar isso, né? As emoções de João Vicente. Porque a gente também nem sempre está com as nossas emoções em dias. Então, administrar a emoção de João Vicente, sendo que a nossa também está um pouco abalada, a nossa também está um pouco em déficit em algum momento, tem sido cansativo. Para mim tem sido muito cansativo, porque a gente não está acostumado a isso. É o costume mesmo da rotina de sair de casa, da rotina de trabalhar, da rotina de quando o Vicente, a gente estava em aula, que saía o dia todo, quando eu chegava em casa com o Vicente, ele ficava em êxtase por entrar no quarto, os brinquedos e a cama e tal, e agora a gente está percebendo que ele está de saco cheio disso. Da não atividade, né, que se tinha antes do ir para a escola, da saudade dos colegas, de fazer a natação dele. De repente, foi o que eu estava falando em outro post, né? Acho que quem mais saiu prejudicado nessa história toda foram as crianças, porque elas tiveram que se adaptar, né, com uma situação que não é de muita maturidade para eles nesse momento, né? A gente, por exemplo, evita muito de ligar a TV na hora do jornal para que ele não possa ouvir, porque a gente acha assim, a criança está ali brincando, mas ela ali está brincando e está com o ouvido aqui ligado, vendo o que está se passando. Então a gente procura, por exemplo, quando se atualizar das notícias de formas de fontes mais seguras, mas assim, não numa TV ligada para poder ele passar e ficar ouvindo aquele noticiário. Então, é uma situação que para a criançada foi, sair da escola, sair das minhas atividades, e só estou ouvindo, né, mensagens negativas lá fora, circulando dentro da minha casa, do meu apartamento, né, e às vezes o momento que tem para poder respirar é para a gente dar uma andada, para a gente ir na casa ou da Dinda ou da tia, porque a gente vai direto de uma casa para outra. Então, é cansativo, até porque, por exemplo, a sensação que as pessoas têm é que tá em casa, não está fazendo nada. Mas, por exemplo, eu e Miri temos home office, né? A questão do fazer comida tem sido com mais frequência, porque a gente, como ficava o dia todo fora, a gente almoçava fora. Então, era mais as refeições pela manhã e pela noite. Então, você tem que administrar uma casa, tem que administrar as emoções e tem que administrar o trabalho, né? E às vezes as demandas quando chegam são até fora do expediente do trabalho, mas assim, o fato de você estar em casa é porque você acaba estando disponível para você resolver aquilo. Então é complicado. E emoção, eu acho que eu sou um pouco hipocondríaco. Eu acho que eu tive aí umas 3 vezes o coronavírus, né? Eu falava, Mira, eu tô me sentindo mal, Mira, eu tô sentindo com falta de ar, Mira, eu tô me sentindo isso e aquilo outro. E até que lidar com as nossas emoções para poder lidar com eles. Precisa estar bem para poder passar uma certa segurança para eles e ao mesmo tempo também se cuidar, né? De uma certa forma. Porque o emocional eu acho que é o que é mais complicado durante esse momento de pandemia, né? Quebrar coisas, acho que eu já quebrei o espelho da sala aqui, quebrei, né? Copo, prateleira de banheiro. É bem verdade, para quem me conhece, me segue, sabe que eu sou desastrado, né? E acho que nesse período acentuou mais essas questões, assim, de quebrar no sentido de sem querer mesmo, né? Porque eu quis quebrar, não. De me bater nas coisas e as coisas caírem. Na verdade, tenho tanta energia que aí as coisas voam.
Quando cai alguma coisa aqui em casa, João Vicente já grita: pai, você quebrou o quê? É verdade. Segundo filho, a gente já falou, não foi? Escola. Falando de escola, estava perguntando sobre o homeschooling, como é que tem sido essa questão da escola, das atividades escolares, se João Vicente vai voltar para a escola. Então, teve muita pergunta nesse sentido aí, né? De como é que a gente tem conduzido esse assunto. E até mesmo falando sobre um pouco aí de educação. O que é que você quer falar, Mili, sobre isso? Mili é um pouco educadora. A Mili, na verdade, é educadora. Olha só, eu acho que essa questão de voltar para a escola vai muito, né, de cada um, de cada pai, de cada mãe. Eu acho que ponderar o cenário também vai do cenário, de onde mora, de onde está. No caso de João Vicente, eu acho que eu tenho insegurança em alguns momentos, mas em outros momentos a gente já está trabalhando com ele a questão do uso da máscara, a questão da limpeza, a questão de lavar as mãos. Porque o que é que eu penso com relação ao que a gente está passando? Não vai acabar hoje nem amanhã. A gente não vai acordar amanhã como um passe de mágica e dizer: acabou o coronavírus, tá tudo, vamos voltar e tal. Eu acho que não. Eu acho que é algo que a gente vai ter que conviver por muito tempo. E no caso de João Vicente, 5 anos, grupo 5, eu acho que a gente não pode se dar o luxo de simplesmente dizer: João Vicente só vai voltar para a escola quando acabar o coronavírus. É óbvio que assim, ele fica o dia todo na escola. Se a gente tiver a oportunidade e a chance de deixá-lo meio período, ok, beleza, que bom, porque no outro ele vem para casa. Mas isso é se e se. Porque a gente também vai voltar a trabalhar, a gente também vai voltar à nossa rotina. Então, é meio que virou até uma frase meio clichê, que é: a gente tem que se adaptar ao novo normal. E é a verdade. Porque até chegar uma vacina, até a gente se sentir seguro para dar essa vacina, porque chegou a vacina no Brasil, eu não vou correr para um posto para dar a vacina para meu filho nas primeiras, em hipótese alguma. Então, eu vou esperar um pouco, eu vou ver como vai se dar essa vacina, para só a partir de então eu ter a segurança de dar em Vicente. Então, eu acho que é algo que a gente tem que pensar, ponderar, ver as nossas necessidades, se tem com quem deixar, se tem com quem voltar, ver a idade. A gente, desde que começou a pandemia, a gente começou a trabalhar firme no sistema imunológico de João Vicente. A gente vem dando a alimentação dele completamente voltada para fortalecer o sistema imunológico. A gente, a Admila entrou com parte medicamentosa, entramos com homeopatia para a imunidade. Então, assim, a gente vem trabalhando isso porque a gente tem a consciência de que vai ter que voltar um dia. E não é um passe de mágica, não vai acabar. Então, a gente tem que ir trabalhando nesse sentido. E com relação a essa questão do homeschooling, né, da educação, eu acho depende muito do que você entende por educação na sua casa, no contexto da sua família. E aqui em casa eu valorizo muito a educação, principalmente essa educação infantil, porque ela permite que a criança ela desenvolva habilidades que no futuro vai favorecer a ela a ter uma mente mais criativa, vai favorecer ela no sentido de buscar melhores posições, porque ali na questão da educação infantil, não é só a questão da socialização. A ludicidade ela permite que a criança ela seja mais criativa, que ela trabalhe mais em situações em que ela tem problemas para poder apresentar soluções. E o desenvolvimento, sem dúvida alguma, é maior do que se fosse só em casa, né? Então, até porque as convivências, né, o compartilhamento das aprendizagens entre eles, né, isso faz com que eles se desenvolvam de uma maneira mais rápida. E aí, o que é que acontece? De repente vem o isolamento social, de repente vem a preocupação do homeschooling, como é que eu vou fazer? E muito daquilo que a gente transferia para a Pro, muito que a gente transferia para a escola, a gente precisa agora dar conta, né? Dar conta de que a gente precisa manter um pouco a atenção dele no que está sendo colocado.
né? Eu acho que não tem que ser nem 8 nem 80. João Vicente tem atividades que são planejadas de segunda a sexta, que é enviadas pela escola, não só atividades do módulo, mas atividades que são complementares ao módulo. Tem um encontro semanal, que agora vai passar a ser com mais frequência, mas não vai ser de segunda a sexta. Eu acho massa que não seja de segunda a sexta, porque é uma situação atípica e a gente tenta manter um pouco essa rotina dos estudos em casa, até por conta do desenvolvimento dele, porque como o Mili falou, a gente precisa se adequar a essa nova realidade, porque a gente não pode ficar de braços cruzados, ó, quando surgir a cura, quando surgir o momento em que tudo isso vai acabar, a gente vai normalizar a nossa vida, mas aí muita coisa se perde, né? Eu, por exemplo, estou tendo aula no doutorado, eu, por exemplo, dou aula lá na graduação, na pós-graduação, então as coisas têm acontecido, foram desafios para todos nós, e eu acho que o mais bacana de você ainda manter um pouco dessa questão da virtualização é você mantendo um contato, né, com os coleguinhas, com a pró, e querendo ou não, o professor, ele sempre ali impõe um certo respeito, não no sentido de que está mandando, mas, por exemplo, a figura da pró, quando chega lá na imagem, que João Vicente vê a pró lá falando, comentando sobre a atividade, falando sobre aquilo, já traz para ele uma certa responsabilidade que, poxa, que bacana, a pró está falando isso, vou fazer mesmo a atividade. Agora, a gente não tem aquele rigor, né, Mili? Por exemplo, se tem um dia que ele está muito chateado, se ele está assim, a gente percebe que ele está com humor, né, que hoje acordou de mau humor, a gente não fica forçando ele, ó, mas você precisa fazer atividade, escreva aí. Então, se a gente vê que o momento dele naquele dia não está um momento muito bacana, a gente pega e fala, não, filho, deixa aí, a gente faz no outro dia. Tem dias mesmo que ele está disposto, aí acaba fazendo atividade, né, não só que do dia seguinte, né, e a que passou e a do dia. Teve um dia mesmo que a gente fez 3 atividades, porque eram complementares umas às outras, que eram de 3 dias. E aí, depois que eu inventei a brincadeira também, né, de a gente estar numa sala de aula e ele pega os bonecos, e vai dando os nomes, Juscreldo, Donildo, eu faço a chamada, e aí ele ajuda o Juscreldo, né, e a gente faz pergunta, ele responde como se fosse o boneco. Então, assim, acaba criando um pouco dessa questão da criatividade no momento das atividades, que aí ele fica mais empolgado para fazer, porque é justamente a falta que ele tem de estar no dia a dia, numa sala de aula, com a professora falando, dando os assuntos, os colegas fazendo algum tipo de interferência. E aí eu trago um pouco dessa realidade para aqui. Mas eu acho importantíssima a educação, né? Eu não poderia dizer o contrário, eu sou educador e acredito em educação. Acho que a educação ela tem que se partir desde a infância até a idade adulta. Desde a primeira infância, né, que chama, que é justamente essa que João Vicente está vivendo, a primeira infância. Então, é importante essa convivência com o outro, é importante ele sair de casa. João Vicente, a gente percebe em pequenas coisas. João Vicente, ele foi para o berçário, na verdade, com 7 meses. Então, desde 7 meses que João Vicente está no berçário. Então, a gente percebe na organização, a gente percebe, sabe, nos limites, nas coisas que é algo que a escola ensinou, é algo que ele aprendeu na escola. A convivência com outras crianças, a convivência com as pessoas. É meio brabinho, assim, para falar com adulto, mas sabe conviver perfeitamente com outras crianças, sabe dividir brinquedo. Essas coisas que todas as mães, na verdade, eu temia muito. Como será meu filho? Ou, às vezes, aquela coisa que mãe, quando vê outras crianças fazendo, meu filho não vai fazer. E, de fato, o João Vicente não faz, mas não faz muito é da escola. A socialização dessa dele convivência com as outras crianças fora de casa. O cuidado que ele tem com menores, né? Ele até faz adaptação de jogos, né? Tipo, adaptação em que sentido? Tá chegando um coleguinha novo, não sei o quê, então ele tenta interagir aquela criança com os demais colegas, então ele tem muito dessa questão aí. E isso evidentemente, né, não só pela escola. É claro que a gente tem aqui a nossa condução, mas é muito mais pela escola, porque ela que ensina a convivência, a lidar com o outro, né? Então, eu sou totalmente a favor de escola, sou totalmente a favor de educação e pegando aí um pouco desse gancho aí de isolamento social, eu acho que também tem a questão do ciclo, né? Que ciclo eu falo esse? As pessoas têm pressionado muito as escolas, né? E, cadê? Quando é que vai começar? Então, a escola, acho que se fosse perguntar, uma pergunta franca para a diretoria, para os pedagogos, professores,
E aí, vocês se sentem seguros de começar um novo ano, né, nesse formato todo adaptado, esse novo normal? Se quisessem protelar, se eles pudessem protelar, eu acho que protelariam mais um tempo. Mas estão sendo pressionados pelos pais. Eu acho que a gente que é pai e mãe, a gente tem uma... A gente nunca está satisfeito com nada. Eu acho que a gente sempre pressiona, né? E de uma certa forma, eu acho que as escolas acabam sendo pressionadas nesse sentido, porque muita gente acabou tirando seus filhos da escola, muita gente acabou desmatriculando seus filhos, então isso acaba sendo um pouco ruim também para a própria escola, para manter salário de funcionário, etc e tal. E ela acaba sofrendo um pouco essa pressão, né? Inicie logo, inicie logo, inicie logo. E acho que não é bem por aí, né? O ciclo tem que começar a partir de casa, né? Os pais têm que ser parceiros da escola nesse sentido. Porque, ó, se você puder protelar, a gente continua aqui segurando sua mão, protele, né? E a gente tá lá, vai estar lá sempre lá junto de vocês. Tati, dá um beijo em Rafinha, saudade dele também, viu? João Vicente, o vídeo do aniversário, João Vicente toda hora assiste no meu celular, que Rafinha mandou pra ele. Dá um beijo nele. Minha tia pró do ano inicial disse que seria difícil a interação com esses novos protocolos. Eu acho que sim, a gente tem um novo normal aí, Mariane, em que realmente é complicado, porque você tem a questão do uso da máscara, a questão da higienização constante, né? A escola vai ficar mais tensa nesse sentido de fazer todos os protocolos. A escola de João Vicente já faz todos os protocolos relacionados à higiene, né? Porque sempre foi uma escola só com foco em educação infantil. Então a gente sempre viu esse cuidado, né? Do uso de álcool em gel pelos profissionais, da questão da limpeza, de lavar as mãos, né? Como toda escola de educação infantil tem que ser. E aí vai ter que Redobrar. Quase não sai. Quer dizer, não saiu, você viu que sai por ela. Vai ter que ter maior cuidado com isso agora, né? Tem novos protocolos. E aí vai ter que, de uma certa forma, se adequar. Mas o que eu estava falando era justamente isso. Eu acho que as escolas só estão também nessa pressão de voltarem, de iniciarem, porque ela tem sido pressionada muito por nós, pais e mães, né? Que, se não voltar, eu vou te tirar da matrícula. Eu já vi discurso de pai dizendo assim, acho um absurdo eu ter que ensinar a atividade do meu filho. A professora está sendo paga para isso, mesmo talvez com desconto que a escola tenha dado, porque, né, as escolas têm flexibilizado essa questão da mensalidade. E aí tem pai e mãe que dizem o seguinte, acho um absurdo ter que ensinar as atividades do meu filho. Poxa, velho, mas você é pai e mãe. Se ele não tiver alguém que oriente ele nas atividades, quem que vai fazer isso? Então a gente transferiu muito isso para a escola, deixando para a escola, e na hora que a gente teve que vivenciar isso de uma maneira mais cruel, que é essa questão do isolamento social, a gente reclama e quer ser omitido uma responsabilidade que é nossa. Então eu acho que é muito daquela questão do ciclo. Quanto menos pais pressionarem, né, as escolas, eu acho menos as escolas terão essa pressa de querer iniciar nesse novo normal, né, de maneira física. Eu acho que é um ciclo. É aquela questão. A gente pressiona daqui, eles ficam pressionados por lá e tem que iniciar porque foram pressionados. Acho que é isso. Você tem alguma coisa para falar mais sobre esse tema escola? Quem tiver mais pergunta, manda aí. Tem uma pergunta aqui falando sobre o tempo do casal, né? E aí, como é que é o tempo do casal com filhos? Eu tô vendo aí pai de quem? João, meu xará. Pai de João tem 3 meninas. E aí, como é o tempo do casal aí, João? Como é que rola o tempo do casal? O pai delas também tá aí. Não existe muito esse tempo do casal. O tempo do casal acabou. Em isolamento social, os horários mudam completamente. Você tem que ter muito criativo. E não tem filho ainda. Pense direito. O tempo do casal, eu acho que é o seguinte, eu acho que são janelas de oportunidade. Exatamente. Né? Agora, uma janela de oportunidade. João Vicente dormindo. A live está acontecendo 8 horas da manhã por conta dessa janela de oportunidade. A gente teve um momento, acho que foi 2 anos, 2018, que a gente fez uma viagem de 3 dias, 3, 4 dias. 5 dias. Foi 5 dias? Eu acho que foi tão rápido que para mim foram pouquíssimos dias para Gramado. Sensacional conhecer Gramado. Sem João Vicente. Sem João Vicente. Então, nesse período, a gente deixou João Vicente na casa da Dinda e a avó dele também estava lá. E aí, quando a gente chegou no aeroporto, Mili começou a chorar. Nunca, eu não vou sem João Vicente, mais nunca, para lugar nenhum da minha vida. Mili, acho que não dava aquele chão do aeroporto. E para completar, no momento que a gente estava fazendo o check-in, tinha um Vicente, né? Tinha uma criança chamada Vicente. Quando eu me acalmei, quando eu caí em mim, eu falei, não, eu já tô aqui, vou ter que ir, vou ter que deixar.
beleza, tô calma. Ai, gente, como eu tô calma. Aí uma mãe grita: Não, Vicente, você vai cair. Eu, Começou a chorar de tudo novo. de novo. E o mais engraçado é que a gente tem aquela coisa, né? Quem é pai, mãe, e sente justamente isso. A gente fica doido para ter um momento a dois, mas a gente, quando tá a dois, tá sozinho, o pensamento vai neles. E aí, todo lugar que a gente ia em Gramado, a gente fala, poxa, João Vicente aqui. E a gente até chegou a evitar, né? Alguns passeios. A gente não foi em alguns passeios. Esse Que ia passeio remeter a João Vicente. não vai, porque a gente vai. Então a gente aproveitou muito, né? É claro, o A2, curtiu muito Gramado, mas o nosso pensamento às vezes estava em João Vicente. Principalmente na hora de dormir, né? A gente ia deitar, chegava, porque a gente passava o dia inteiro. Quando a gente viaja, a gente é meio assim, a gente gosta de explorar o lugar, né? E mesmo com o Vicente também, vamos sair, vamos conhecer os lugares, vamos fazer tudo, porque o hotel foi feito só para dormir. Quem vai viaja para ficar dormindo no hotel, não aproveita nada da viagem. E aí a gente passeava o dia inteiro, chegava de noite cansado. Quando a gente tomava aquele banho para relaxar um pouco, a gente fala, ih, João Vicente. E aí ligava para ele, né? Quando era cedo. E durante o dia também tinha os vídeos que a Dinda mandava, os áudios que a gente Ainda mandava. bem que era em Gramado, né, gente? Porque aí foram vários vinhos na intenção de João Vicente. Foram vários vinhos. Curtindo o frio de Gramado com vinhos aí. Então, essa questão do tempo do casal, eu acho que assim, não pode muito também deixar de lado, né? Eu acho que o relacionamento ele precisa continuar, né? Não é, a gente também está dizendo assim, se você tiver filhos, você não vai ter vida sexual, você não vai ter vida de casal. Não é bem assim. Mas eu acho que você tem que ter, mais ou menos. Mas tem que ter um entendimento de que você se propôs aquilo. Então você não pode ser egoísta ao ponto de que, eu preciso porque eu preciso ter minha vida de casal, eu preciso ter minha vida com minha mulher, com meu marido e filho atrapalha. Na verdade você se propôs a ter filho. Então são as consequências disso. Então, assim, na medida do possível, você vai procurando as janelas de oportunidade. Na verdade, não atrapalha, é que você muda o foco um pouco. Você muda, não tem como. Porque, assim, por exemplo, agora na pandemia, por incrível que pareça, antes a gente tinha bem mais tempo do que agora. Porque João Vicente, por exemplo, ele mudou completamente o horário de dormir dele. Quando ele estava na escola e tal, ele chegava aqui 8 horas da noite, ele estava dormindo. Então, esse tempo poderia ser aproveitado para o casal, até o horário da gente dormir. Mas hoje tem dias que dá meia-noite e a gente está brigando com o Vicente para ele ir para a cama dormir. Ele fala, eu não tenho sono, eu não estou com sono, eu não tenho sono. Aí, qual a mãe que meia-noite vai ter tempo para casal, amores? Nenhuma. O menino dorme e você só quer dormir também. Eu já peguei no sono, lendo história para Vicente. Vamos ler a história aqui. A gente faz, com toda a entonação que você faz na história, mas assim, o sono bateu primeiro em mim. Quando eu falei assim, oxe, tô dormindo assim, ele tava lá dando risada na minha cara. Então, assim, bate. Muda, o cansaço é outro também, a gente cansa, Então, é isso aí, é filho. É filho. Então, o tempo do casal é muito, muito aí voltado para a filha. Só o pai delas, ele diz assim, eu sou pai separado e por causa dessa pandemia, dessa pandemia, seguirei assim por muito tempo ainda. Vem, aí a Marinha aqui, vem pro litoral, que tem programação infantil o dia inteiro pro casal curtir. A gente vai muito pra Praia do Forte, para aquele lado de lá. A gente fez uma das viagens que eu acho que eu mais gostei de fazer em família foi em Aracaju. A gente foi para Aracaju. Eu não conhecia ainda Aracaju, Mili conhecia mais. E olha que Aracaju é aqui do lado, né, em Salvador. E eu me encantei, porque lá você tem uma orla incrível, né? A praia, eu sou mais a Praia de Salvador, né? Mais bonita, o mar é mais bonito. Mas, por exemplo, a orla é toda voltada para a família, porque você tem vários parques e parques que são gratuitos, né? Lá na praça. Enfim, tem também outras programações mais próximas de Aracaju, como a Lagoa dos Tambaquis, você ir para o Parque dos Falcões. Então, foi muito bacana. Eu gostei muito de ter ido para Aracaju. Programação realmente infantil tem nesse lado do litoral. Aliás, criança gosta muito de praia. Praia do Forte é uma delícia. Praia do Forte é muito bacana. Sou muito apaixonada por Praia do Forte. A gente gosta muito de praia. Mili não gostava de praia, né? Foi um saldo que a maternidade me trouxe. Mais um.
E hoje vive com saudade da praia nesse período de pandemia. Eu amo praia. Acho que a gente foi eu e meus irmãos fomos criados indo sempre à praia. E eu amo praia. Eu acho que praia te energiza. Você, né? Tomar um banho de mar para mim é a mesma coisa que um descarrego. Você tomou um banho de mar, você renova a sua energia. Tem muita programação assim boa, realmente em praia. Rafa dorme todos os dias 9 horas. Ah, todos os dias 9 horas. Rafa é um santo, minha filha. Tati, aqui já teve dias que João Vicente foi dormir 1 hora da manhã. Né? E aí a gente percebeu muito que também era um pouco da ansiedade desse período mesmo de pandemia. Não, antes da pandemia ele dormia 8, 8 e meia. 8, 8 e meia. Máximo. O máximo dele era esse. Né? Se chegava a 9, era um dia que ele estava mais agitado. E é baixo de briga, porque assim, a gente apaga todas as luzes da casa, a gente vai pro quarto, o João vai pro quarto com ele, se tranca e conta história, e 1, 2, 3, 4, 5 histórias. E ele lá, né, firme e forte, não tô com sono. E ele fala, não tô com sono, meu sono não chegou, não tô com sono, não tô com sono, não quero dormir hoje, não quero dormir. Ele tanto fala que não quer dormir, que no outro dia, quando ele acorda, quando a gente acorda, ele não dormi de noite, passei a noite olhando pro teto. Tanto que ele fala que não queria dormir, entendeu? Então, assim, mudou, a pandemia mudou o horário dele. Tá, aí um beijão, colocou despertador, foi. E assim, essa rotina mesmo do sono, né? Até um papai estava fazendo esse tipo de pergunta, quais foram os principais desafios aí do isolamento? Mesmo a gente, né? Mesmo eu aqui e Mili, a gente ia também dormir tarde por conta dessa sensação, né? Poxa, sem sono mesmo, bater a insônia. Tem dias que às vezes eu vou dormir tarde, ou agora então eu tô pintando um quadro, né? Que aí tenta me ajudar a pegar no sono e vou dormir. E é muito por conta dessa questão aí, de a gente ter essa sensação. E aí, como é que vai ser o amanhã? Os nossos horários mudaram, porque eu era o sono em pessoa. Só andava dormindo, eu acordava dormindo, dormia acordada, fazia tudo, eu era o sono em pessoa. Mas aí a pandemia meio que desregulou todo mundo. E, mais uma vez, a gente tenta entender um pouco o João Vicente nesse sentido. A gente não força você vai dormir, fecha o olho. Na verdade, a gente começa a criar um ambiente propício para isso. Arruma o quarto, apaga as luzes, ele tem um negócio de um leitinho quente que ele toma para dormir, então a gente apela pro leitinho quente, porque quando ele pede o leitinho quente é porque ele já está no limite. Aí tem dias que João faz o leitinho quente antes dele pedir. Aí ele, hoje eu não quero mas eu não pedi leite quente. Mas eu não pedi ainda. Então, assim, a gente começa a criar um ambiente propício, mas também a gente entende que não é um robô que a gente vai desligar, né? Quando pega a rotina, aí é muito também do organismo da pessoa, né? Quando pega a rotina, bacana. Mas, por exemplo, quando Tô vendo, amiga, que você continua sendo sono, pessoa. Você não assistiu minha primeira live. Eu assisti a sua. Ó, Tati, ó, Tayana, tá vendo aí? E aí, o que é que acontece? O que é que eu tava falando? Esqueci. Também não sei. Mas, enfim, alguém lembra aí? Que não é robô. Ah, sim, que a criança não é robô, né? A gente não vai... Agora tem que dormir. É claro que a gente vai tentando fazer isso, como Miriam. A gente vai criando um ambiente para isso, né? Outro dia até musiquinha eu coloquei de fundo. E aí, João Vicente chegou para mim, pai, desliga essa música que tá muito chata. E eu fui lá e desliguei a música, né? E aí tá bom. E aí eu falo, filho, você quer que papai continue aqui na sua cama, dormindo? Não, pai, tá apertado, pode ir. Aí quando eu saio, porque o Vicente sempre tem um mal dormir, né? A gente, quando ele às vezes ia pra nossa cama, e ele sempre foi acostumado a dormir no quarto dele. Ele ia mais pra nossa cama em dias que tava com febre, ou que ele não pegava no sono e ia pra nossa cama. E quando ia pra nossa cama, era um mal dormir que ninguém dormia, porque ele se vira, né? Acho que ele deve sonhar fazendo piruetas, e ele faz isso na cama, né? Então, assim, ele gosta de espaço. O João Vicente é espaçoso. E sempre gostou de dormir, né? Agora, com essa questão do isolamento, é que a rotina dele de dormir tarde e acordar um pouco mais tarde, que mudou um pouco. A culpa foi da pandemia. Eu tô assistindo, sim. O final. Mais perguntas? Quem tem mais perguntas aí sobre
família, parceria. Falando em parceria, a gente tem, né, muito essa parceria, Emília. Eu acho que a gente deu muito certo, né? Óleo essencial de lavanda, 3 gotas no travesseiro, ajuda a acalmar e chamar o sono. Olha, aí a dica aí da psicóloga Tayana, no que tem na cachola. Foi uma das minhas convidadas lá no Bora Pai Convida. E aí tá dando a dica aí, ó, do óleo de lavanda. Já acordei no chão com esse mal dormir. Isso nunca aconteceu comigo, não. Eu já caí. Eu já caí quando o Vicente dormia era pequenininho. Ele, como eu falei, ele foi acostumado a dormir sempre no quarto dele. Mas mesmo no quarto dele com o Vicente, a gente sempre teve a babá eletrônica. Hoje mais não. E aí era uma babá eletrônica, quer dizer, essa babá vai me enlouquecer, vai me infartar uma hora dessa. Porque assim, era uma babá eletrônica que qualquer tipo de sensor, né, de movimento, de Vicente, de movimento brusco, ela tremia lá na minha cabeceira. Eu saía correndo para poder ver o que estava acontecendo. E eu já caí nessa de correr para ver, na agonia para ver o que estava acontecendo. Ele estava lá, dormindo de boa. E só tinha sido a babá eletrônica que estava lá me assustando. Vocês estão seguindo o isolamento à risca ou têm visitado parentes? Tati, o início do isolamento a gente tentou seguir muito à risca. Mas é como a gente falou, a necessidade de João Vicente é muito diferente da nossa. Então, por conta da rotina que ele tinha, por exemplo, eu sempre tive uma rotina, meus pais, minha mãe mora no interior e só mora eu e minha irmã aqui, né, da família. Então, toda sexta-feira eu ia para casa de minha irmã, depois da escola, com João Vicente, a madrinha de João Vicente. Então, ele estava acostumado muito a isso, a gente vê a Dinda e ver os primos e tal. E ele começou a ficar muito estressado e muito chateado com o fato de não ver. Tanto é que ele não pede para sair, para ir para o parque brincar. Se a gente chamar ele para rodar a bicicleta aqui embaixo, ele não quer ir, por conta do coronavírus, como diz ele. Mas a gente começou a perceber que existia a necessidade dele de ir na casa da Dinda. E aí a gente passou a ir, uma vez na semana ou a cada 15 dias. Na verdade, a gente começa a mensurar o humor dele. Quando ele começa a ficar muito chateado, muito irritado, chorando por tudo, a gente sai daqui de casa, vai direto para a casa da Dinda, chega lá, fica dentro de casa e depois volta para casa de novo. A gente não passa em nenhum lugar com ele, não para nada, mas a gente vai na casa da Dinda sim, e muito mais pela necessidade dele, porque eu acho que ele não tem o entendimento que a gente tem do que está acontecendo, apesar de saber de tudo que está acontecendo. Mas a gente começou a perceber que a gente não ia muito nessa linha a ponto de prejudicar ele, prejudicar a vidinha dele por conta disso. É óbvio que assim, a gente não está minimizando os riscos, a gente não está dizendo que não é perigoso, nada disso. A gente está falando que nós, enquanto pais de João Vicente, a gente decidiu que se faz bem a ele, a gente iria sim. Porque, por exemplo, uma coisa que está me fazendo bem no isolamento que me fez é assistir uma live de um artista, por exemplo. Me faz bem. O dia que eu tô chateada, eu ligo lá na live, assisto, beleza, vou dormir. Mas com ele não é assim. Ele não assiste a live. Então, tem dias que ele tá entediado e a gente vai sim. A gente sai daqui com todo cuidado, com máscara, com álcool, todo paramentado, vai, brinca na casa da Dinda. Na casa da Dinda também não sai, fica dentro de casa e depois volta para casa. E também na casa da tia. Ontem mesmo a gente, né, Milly precisou ir para uma reunião no trabalho dela, para discutir novas estratégias, e a gente deixou na casa da tia Ana. E a gente viu no final do dia o que ele ficou feliz, que ele falou assim, eu tô feliz. Eu perguntava para ele, por que você tá feliz, filho? Ah, não sei, eu tô feliz. Mas essa felicidade, essa expressão que ele tava falando, desse sentimento, foi de rever os primos, né, de brincar com os primos naquele dia especificamente. Então, o cuidado que a gente tem tido é assim, a gente não está indo para o mercado com ele. Na verdade, eu que vou para o mercado aqui, né, tomando todos os cuidados de chegar, higienizar as coisas e tal. A gente não vai para a praia com ele, né? O condomínio, ele tem uma atitude sensata de bloquear todas as áreas aqui, piscina, salão de jogos, quadra. Então, nada disso aqui está ainda liberado. Desde quando começou a pandemia, lá em março,
isso não está sendo liberado. Então, assim, tem tido esse cuidado de expor menos a ele. Mas quando a gente percebe que realmente, ó, poxa, ele está precisando um pouco desopilar, e a gente percebe que o desopilar dele é na casa de quem ele gosta, né, da tia ou da Dinda, a gente leva ele. Então, isso a gente leva, e é como o Miri falou, é uma decisão nossa. Não quer dizer que todo mundo possa fazer isso, aí vai muito do que você sente enquanto núcleo familiar, o que você vai decidir e assumir todos os riscos possíveis com relação a isso. Né? Agora tem que ter todos os cuidados, sim. A máscara, o álcool. Inclusive a gente tem o cuidado de ter mais de uma máscara, né? Para ele escolher a máscara que, não, essa aqui tá legal. E ele é muito disciplinado com isso. No carro, né? Mesmo no carro, ele vai com a máscara lá, né? Não tira para nada. Filha, se quiser tirar um pouco a máscara agora, tira, né? E quando a gente soltar lá no carro, você coloca. Não tem problema nenhum. Né? Principalmente não tira. Principalmente quando tem aquela do visor, né? Que você tem aqui, ó, o pano vai até aqui, tem um visor aqui. Eu falei, filho, tira um pouquinho isso aí para você respirar mais, e aí ele não tira. Ó, a Emília tá dizendo aqui, ó, obrigado por compartilhar a experiência de vocês. Temos um filhote também vivendo e aprendendo. É isso, minha amiga. A gente aqui, como pai e mãe, tem que se ajudar, né? Acho que as experiências de cada pai, cada mãe são únicas. Mas talvez o compartilhar é justamente aquilo que às vezes a gente precisa, né? Olha, pô, que bacana que a Emília está fazendo isso, que bacana que a Emiliane está fazendo isso. Então, essa troca é muito bacana. O Papai Vamos Brincar, grande abraço aí, meu amigo. Ele diz assim, ó, aqui fazemos uma permuta. Um dia por semana os meus vão para a casa dos primos e os primos vêm um dia. E quando eles estão lá, nós fazemos faxina em casa. Eu acho que tem que ter isso, porque é criança, velho, e assim, eu fico morta de pena, não vou mentir, porque João Vicente, outro dia 30, né, do mês de junho, e dia 1º, mãe, amanhã é quanto? Primeiro, primeiro vai começar tudo de novo o coronavírus, o dia 1 do coronavírus de novo, eu não aguento mais o coronavírus, então, de fato, eles não estão aguentando mais. Então, o que eu puder fazer para minimizar isso nele, para minimizar qualquer tipo de baque que isso venha proporcionar para ele, eu vou fazer, dentro claro, dos cuidados, como a gente já falou, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. E é isso, então estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? Eu gostei, viu, desse negócio de live. Ih, tô sentindo que vai surgir um Bora Mãe. Eu falei assim, Mili, bora fazer uma live juntos, sei lá, o que? Você tá doida? E foi o que eu tava falando lá no início, né? O bacana é que a gente topa uma loucura do outro, né? Claro, dentro do respeito, dos limites de respeito de cada um, então eu falei assim... Vamos fazer uma live, eu falei, quieta com isso, você tá louco? Eu fazer uma live? Nunca. 8 horas da manhã, nunca. E aqui estou eu. Fazendo a live junto comigo. E aí, você gostou, não foi, amor, de fazer live? Gostei desse negócio de fazer live, viu? Um dia desse eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu celular a ela para ela invadir o Bora Pai. Os stories dela, os stories do Bora Pai vão ser feitos por mim aí. Pra poder a gente ver. Tá, e um grande abraço para você. Beijo, a gente ama amiga, muito você. Um abraço também. pro Vinícius, pra sua lindona. Né? E assim, o que a gente deseja para todos vocês é muita tranquilidade. Obrigado. A gente que agradece, Emília. Obrigado, Mariene. Ó, bora mãe, adorei. Mãe. Obrigadão, papai, vamos brincar. E assim, o que a gente deseja para vocês é muita tranquilidade nesse momento, muita saúde para a família inteira, né? E fiquem com Deus. Muita paz, paciência e tudo vai passar. Ó, Tainá tá te convidando para fazer. Tati. Vamos, amiga, vamos fazer. Que dia? Marca aí. João tem que fazer live com as crianças. João Vicente, né? Ou você tá falando de João Paulo?